Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo dentro das obras do Projeto Espiritizar. Hoje iniciaremos o livro Dias Felizes, que faz parte da série mediúnica, ou série desse projeto. Temos aqui um livro, é um livro que tem 35 capítulos. Nós iremos tentar abordar a maioria deles, mas sempre lembrando que o nosso grande interesse é estimular a leitura de todo o livro. É uma obra que vem a nós através do médium Afro Stefanini II, lá da Federação Espírita do Mato Grosso, e que foi trazida a nós pelo Espírito Honório. Hoje nós iremos fazer a apresentação, a introdução do livro, e nos próximos encontros iremos abordar os capítulos do livro. Como de hábito, iremos iniciar com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse, uma passagem da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Então vamos fazer algumas reflexões para introduzir o nosso estudo dessa noite. Emmanuel aqui nos convida de uma forma incisiva ao uso da reflexão, da meditação, sobre como está a nossa conduta frente aos órgãos emprestados pela providência divina para a nossa caminhada evolutiva no planeta Terra e que devem, para o seu uso adequado e equilibrado com as leis divinas, sempre ser alvo, no nosso íntimo, de reflexões como essas que ele aqui nos apresenta. Então ele diz assim, ele nos propõe: que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Aqui Emmanuel nos leva a considerar, como base dessa reflexão, o fato de que nós estamos em empréstimo, em moratória. Nós temos, concedido pelas leis divinas, a possibilidade do usufruto da vestimenta grosseira que é o corpo, durante algum período da nossa encarnação, aonde o uso adequado, os propósitos elevados das leis divinas, deve sempre estar presente nas nossas reflexões no dia a dia. Temos sido veículos do bem, do amor e da caridade, a expressar através dos olhos, do cérebro, das mãos e dos pés. Porque, como Emmanuel aqui nos diz, esses poderes te foram confiados, mas para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. E em relação a esse trabalho de iluminação, que é imperioso para a nossa harmonia com os propósitos da nossa atual encarnação, ele conclui dizendo as diretrizes: medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando
o templo divino. Realmente, como o próprio apóstolo Paulo, em mais de uma oportunidade, em suas cartas, também assinalava que nós temos um templo. E se referia, evidentemente, ao corpo físico, não ao templo de pedras construído pelas criaturas humanas. Não. O templo maior, que é exatamente aquele que nos foi emprestado para a utilização de propósitos elevados durante a nossa caminhada evolutiva. Vamos, assim, dar início ao nosso tema, que será a apresentação do livro Dias Felizes. Né? Esta obra que marca a importância dentro do projeto Espiritizar, aonde ela faz parte de uma série de livros direcionados às tarefas mediúnicas. Então, as reflexões que esse livro estará sendo trabalhada conosco estará dentro dessa diretriz. Vamos, então, na mensagem de apresentação do livro, através do Espírito Honório, analisar o que ele chama de prolegômenos, a apresentação, a introdução do livro. Os dias se abrem em esplêndido alvorecer, de bênção, raiando novos tempos para a humanidade, exaurida de tanta dor e vazio existencial. Estamos vivendo hoje os dias da intensa expurgação de toda sombra presente no indivíduo. Logo no primeiro parágrafo da apresentação do livro, nos deparamos com essa reflexão trazida pelo Honório. Parece aparentemente ser contrária ao próprio título do livro, Dias Felizes. E aqui é importante considerarmos que, sob a perspectiva do espírito imortal, que somos cada um de nós, a compreensão do que seja felicidade e infelicidade sofre interpretações profundas em relação àquilo que normalmente é compartilhado pelas pessoas dentro da ótica do materialismo, ou até mesmo como fator puramente humano. Ora, a felicidade à luz da revelação espírita, e bem definida no livro dos Espíritos, dá-se com prerrogativas bem singulares. A consciência do dever cumprido, como sendo o primeiro patamar mais importante. A posse do indispensável, daquilo que é estritamente necessário para a manutenção da existência humana. E a fé no futuro. Fé no futuro que vem através, sobretudo, da nossa aproximação do Evangelho do Cristo. Esses são os pilares definidores do que, no mundo de provas e expiações, os espíritos podem usufruir em termos de real felicidade. E, sendo desse modo, não podemos deixar de salientar que, não obstante provações, doenças, tragédias, inclusive como essas que temos
tendo notícias, né, de nossos irmãos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e já se aproximando ali do Paraná. Sofrimentos, indubitavelmente, estão inseridos na característica do mundo de provas e expiações. E por isso mesmo, o entendimento da felicidade que a doutrina espírita nos dá é imprescindível ser trabalhado em nós. Para que as questões de ordem material não estabeleçam campo de desequilíbrio em nossa emoção, em nossa maneira de interagir nesse mundo. Dias felizes, como é o título do livro do Honório, é porque, de fato, estamos todos nós vivendo em plena época do desenvolvimento do Consolador prometido por Jesus, que nos traz como revelação o exato entendimento dos objetivos da vida humana. O entendimento da nossa verdadeira natureza, que é espiritual. E a realidade da imortalidade, que nos envolve a todos, tendo como pátria original e real a pátria espiritual, e não aquela que temporariamente nos identificamos durante as experiências encarnatórias. Então, voltando dentro dessa compreensão a esse primeiro parágrafo da introdução de Honório, vejamos bem. Ele diz assim: os dias se abrem em esplêndido alvorecer e maravilhoso nascer do dia, de bênção, raiando novos tempos para a humanidade. Mas não deixa de salientar, exaurida de tanta dor e vazio existencial. Nós vivemos um período para a humanidade onde a necessidade de aproximação e de entendimento da natureza espiritual do homem tem se tornado cada vez mais não só imprescindível, mas de que seja imediata. Inicie-se o mais breve possível. Estamos vivendo um período onde as doenças de fundo emocional vitimizam de uma forma cada vez mais agressiva, levando muitos às síndromes psicóticas, à ansiedade, à depressão e a outros problemas e doenças que não poucas vezes descambam para o desequilíbrio máximo do suicídio. Então, esse período é de dor, e está estabelecido, sobretudo, na necessidade de alimento espiritual, que a maioria das criaturas humanas tem tanta necessidade. Mas adiante Honório diz, estamos vivendo hoje os dias da intensa expurgação de toda sombra presente no indivíduo. Essa expurgação da sombra, que tem sido alvo também dos nossos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, é a referência ao nosso inconsciente profundo, o nosso inconsciente de vidas passadas, aonde uma série de condicionamentos, de vícios e de hábitos estruturaram um campo muito frágil da criatura humana a trabalhar ao longo de diversas encarnações e que agora,
em plena época do Consolador, recebemos as diretrizes e os instrumentos para trabalhá-la, resolvê-la plenamente, utilizando o seu potencial energético nas obras da caridade, da espiritualização. Os painéis que graçam a nossa frente com quadros avassaladores de dor e sofrimento não são indícios de um futuro pessimista e devastador. Em qualquer modificação arquitetônica, o estado de aparente caos é instalado para poder erigir nova estrutura, mais segura, mais confiável e plena de beleza. Essa perspectiva que vai sendo delineada na compreensão desta obra Dias Felizes. Claro, o texto que aqui nos deparamos, ele tem por necessidade a percepção da vida em termos espirituais. O trabalho do ponto de vista que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta no seu primeiro capítulo, aonde, diante de fenômenos naturais catastróficos, diante de pandemias, diante de ameaças de guerras e de tantos problemas de ordem material, o espírito consegue se impor, ter energia e vigor, trabalhando e encontrando na perspectiva espiritual os subsídios reais para entender os fatores temporários da realidade que afere os nossos sentidos físicos. Para consciente da lei de amor, justiça e misericórdia do Pai, a compreensão da misericórdia e do amor de Deus, façam vingar de forma continuada esse entendimento renovador que extrai, mesmo de circunstâncias conflitivas, as reais lições de aprimoramento espiritual, de crescimento e de vivência da real felicidade. E aqui diz, em qualquer modificação arquitetônica, numa casa que por estar relativamente deteriorada e se coloca abaixo para construir uma casa nova, há durante um período um estado de aparente caos, até que a nova estrutura seja de fato erguida. E essa estrutura, tendo por características mais segurança, mais confiança e plena beleza. Aqui a espiritualidade não está nos propondo viver numa bolha de ilusão, num universo paralelo. Nada disso. É de dentro do universo no qual os nossos sentidos físicos interagem, trabalhar dia a dia a percepção espiritual que está por trás dos acontecimentos, das situações, e extrair delas material para o crescimento espiritual da criatura humana. O planeta está modificando a sua arquitetura moral, com episódios que seguramente têm a finalidade de dissolver em totalidade o sofrimento dos irmãos, encarnados e desencarnados, do lar terrestre.
Nenhuma reforma moral é realizada sem os abalos das estruturas antigas, juncadas aos conceitos atávicos do materialismo. Vamos analisar mais detidamente esse parágrafo que faz parte da introdução do livro Dias Felizes. Então, na Terra não está se dando apenas uma modificação da arquitetura física, mas também da arquitetura moral, na qual todos nós somos copartícipes. E nessa arquitetura moral nova, ela tem por base, na reforma moral, a superação das estruturas antigas, juncada aos conceitos atávicos. Atávicos é os conceitos que remanescem no nosso presente e que foram vividas em encarnações anteriores, mas conceitos associados a uma percepção deformada e errada dos objetivos da vida humana e de uma série de acontecimentos que fazem parte do mundo de provas e expiações e que antes levaram a maioria de nós a envolvermos-nos nas ideias do materialismo, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e que agora começam a ser desvestidas, retiradas de nossa mente, do nosso comportamento, pela introdução dos conceitos morais novos, em termos de profundidade, que a doutrina espírita nos apresenta. Essencialmente, sabemos que eles são todos do próprio Evangelho do Cristo, mas que agora, para ampliar e para dar melhor apoio a esse nosso trabalho de renovação íntima, recebe, pela revelação espírita, apoio, suporte, facilitadores a encetarmos de vez esse trabalho de reforma íntima, de melhoramento moral, superando os atavismos que ainda queiram aparecer em nosso comportamento, em nossa maneira de viver, mas que agora podem e devem ser plenamente superados e modificados. O grande edifício, no entanto, está sendo construído e inúmeros operários do amor e da renúncia já trabalham desde há muito para que essa edificação de paz na terra possa abreviar os dias de dor na humanidade. Então, essa é uma realidade que já havíamos comentado no estudo da obra anterior do Projeto Espiritizar, Terra, um mundo de regeneração em você, onde lá é colocado de forma textual, com base em obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, o fato de estarem já há um bom tempo reencarnados na Terra, espíritos elevados, nas mais variadas áreas do desenvolvimento humano, desde a religião, a ciência, a áreas da educação como um todo, e que estabelecem nesse esforço de renúncia, porque esses espíritos provenientes de planos espirituais elevados vêm com verdadeiras missões nessas várias áreas
da atividade humana. E o objetivo central é esse que aqui é lembrado: edificação da paz, do equilíbrio, da harmonia nas relações humanas, na vida no planeta Terra. São inúmeros operários do amor e da renúncia que estão entre nós. E que é preciso meditarmos a respeito disso, para solidificar ainda mais essa percepção positiva e segura que o entendimento espiritual da vida nos dá sobre a governadoria do planeta Terra. É Jesus o governador do planeta Terra. É sob as suas diretrizes que o progresso e a evolução têm se definido entre nós e conosco. Então, isso precisa estar mais nutrido, alimentado em nosso íntimo, para não sermos alvejados pelos disparates e desequilíbrios das pessoas que se nutrem do materialismo e da percepção, muitas vezes, pessimista do que tem acontecido, sobretudo nesses últimos anos, com a criatura humana. Mas no final aqui ainda tem um ponto importante de destacarmos. Quando diz assim: já trabalham desde há muito para essa edificação de paz na terra, para abreviar os dias de dor na humanidade. Em todas as áreas, espíritos iluminados agem de forma, muitas vezes, imperceptíveis ao olhar puramente humano. Mas eles estão aí, nos trabalhos científicos, nas descobertas de vacinas. Eles estão aí na liderança espiritual e religiosa na Terra, nos mais variados segmentos, cristãos e não cristãos, aonde se destacam espíritos iluminados que abrem portas para a superação da dor e do sofrimento da criatura humana. São obreiros do construtor cósmico, que veio para edificar o reino de Deus no coração dos homens e mulheres na terra. Espíritos imortais. Cada palavra, cada ensino de Jesus é um tijolo moral que edifica dentro dos espíritos a estrutura espiritual para todos os tempos. Então, esses espíritos elevados que estão entre nós são obreiros do Mestre, do construtor cósmico, que veio para edificar o reino de Deus no coração dos homens, aonde cada palavra, cada ensino de Jesus é um tijolo moral que edifica dentro de nós a estrutura espiritual para todos os tempos. É muito importante. Esse período de transição que envolve o planeta Terra apresenta perspectivas para os ápices de despertamento espiritual da criatura humana, de cada um de nós, desde que nos sensibilizemos ao conhecimento e posterior vivência dos ensinos de Jesus, agora trazidos pelo Consolador que ele nos prometeu. As palavras de vida eterna são claridades que se mostram com mais beleza e verdade quando colocadas no candelabro da visão espírita, em meio aos postulados codificados por Allan Kardec. Por muito nos esclarecerem,
sobre as leis naturais que regem o mundo físico e moral das criaturas. Então, as palavras de vida eterna. Isso faz até lembrar um livro muito importante do Espírito Emmanuel, que tem exatamente esse mesmo título, Palavras de Vida Eterna, onde o benfeitor analisa a riqueza, a importância de diversas passagens bíblicas à luz da revelação espírita. Então, são claridades que mostram com mais beleza e verdade quando colocadas sob a luz da visão espírita, através dos postulados codificados por Allan Kardec, que muito nos esclarecem sobre as leis naturais que regem o mundo físico e moral de todos nós. Então, meus amigos, busquemos aprofundar o conhecimento da literatura espírita, das obras que nos vêm nos mais variados estilos, nos ajudando a compreender em detalhes a mensagem de Jesus, a realidade do mundo espiritual. Então é preciso, quer através de romances espíritas, quer através de obras doutrinárias, nos mais variados estilos, aprofundar e colher de forma cada vez mais profunda esse conhecimento que nos fará passar por esse período de dificuldades, de transição, auferindo nele uma cota ainda maior de despertar espiritual, de consciência, de espírito imortal, que é, na verdade, o maior objetivo da nossa encarnação. Estes são dias felizes, porque o que estava encoberto está sendo descoberto pela luz da verdade, raciocinada e refletida. Quanto mais os aprendizes sinceros do Mestre colocarmos em prática, na própria conduta, seus ensinos imortais, mais próximos da aventura imperecível, da consciência tranquila, estaremos. Há 2 pontos aqui que é preciso destacar. Primeiro, esses são dias felizes, desde que estejamos bem solidificados dentro da perspectiva e visão espírita. Felicidade que, como dissemos na introdução do estudo, tem a ver, sobretudo, com a consciência em paz. E que, pelo conhecimento espírita, nos é fornecido os melhores instrumentos para isso. Mas aqui o texto vai além e diz: porque o que estava encoberto está sendo descoberto, pela luz da verdade raciocinada e refletida. O que é que estava encoberto? O entendimento espiritual profundo dos ensinamentos de Jesus. E que, como diz o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a revelação espírita é a chave com a ajuda da qual tudo se compreende de forma fácil no Evangelho e se extrai o entendimento profundo da palavra do Cristo. Quanto mais os aprendizes sinceros do Mestre colocarmos em prática, na própria conduta, os seus ensinos imortais, mais próximos estaremos da aventura, do sucesso imperecível, da consciência tranquila em que estaremos. Essa diretriz
que o estudo desse livro vai nos conduzindo. E no final da apresentação do livro, Honório nos diz: esperamos poder contribuir com um sentimento mais autêntico de coragem para a autotransformação. O amor do Cristo nos convidou a sermos o sal da terra e a luz do mundo, consolidando de fato dias de bem-aventurança para sempre entre nós. Então, a diretriz do livro, como Honório aqui fala no último parágrafo, é contribuir de forma decisiva, importante, o entusiasmo no nosso trabalho de autotransformação, de despertar da consciência de filho de Deus, da consciência de imortalidade. O amor do Cristo nos convidou a sermos o sal da terra, a luz do mundo, consolidando, de fato, dias de bem-aventurança, dias de felicidade real para nós. Se de fato permitirmos que o Cristo interno, que cada um de nós traz no seu íntimo, tenha voz de decisão, conduzindo a vontade a vontade do homem, em harmonia com as leis de Deus, isso de fato acontecerá. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse início de estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Agradecemos muito. Até o próximo encontro. Uma boa noite a todos.